Gente, então, na última aula, então criamos aí o controle de estoque, né, com o estoque mínimo, e agora sim vamos vincular ela aí com a tabela dinâmica, tá, gente? Então, vamos criar mais códigos aqui, né, gente? Antes disso, para essa tabela dinâmica ficar mais legal, né? Vamos colocar aqui outro código de produto, e com esse código de produto vamos criar aí outra descrição, tá? Vamos colocar biscoito Isabela, porém vamos colocar aqui morango. Tá? Vamos colocar um sabor para ela aqui, tá? Vou colocar maiúsculo, né? Morango, tá? E essa aqui é... eu coloquei aqui o ProCV, né, pessoal? Onde nós colocamos aí na última aula. Esse ProCV, ele está puxando aí do nosso cadastro, onde eu já mostrei na aula anterior. Caso tiverem dúvida, é só retornar aí no vídeo anterior que eu vou deixar na descrição do vídeo, aí é só visualizar esse ProCV. Mas é bem fácil aí, o ProCV aí tá em todo o YouTube praticamente. Vamos colocar então o código de produto e a descrição, né, 1155, vamos colocar aqui no cadastro. E nós criamos aqui o biscoito morango, né, gente? Vamos colocar então o biscoito morango, biscoito Isabela morango. E o biscoito Isabela morango, automaticamente ele já puxa para cá, né, gente? Vamos ver o código de produto, que é o 1555, né? 1555, e ele puxa automaticamente para cá. Vamos colocar aqui a quantidade que nós temos em estoque, a saída não saiu nada, e aqui a gente tem a nossa tabela dinâmica, a nossa formatação, desculpe gente, a nossa formatação, que também está fazendo o estoque mínimo. Então, gente, como eu coloquei o estoque mínimo abaixo de 30, o que acontece aqui? Ele já está dando um estoque mínimo referente aqui ao nosso morango, né? O que acontece? Vamos colocar aqui 50, tá? E o nosso estoque mínimo aqui, vamos zerar. Gente, o que ele está fazendo aqui, ó? Só para vocês entenderem. Nós temos aqui aquele estoque mínimo, mas vocês viram que quando eu coloco aqui a saída, ele vincula a formatação em toda a minha coluna? Olha aqui, ó, quando colocamos o 50, ele fica aqui com o estoque ainda obedecendo o estoque mínimo, certo? Não chegou no limite do estoque mínimo. Se eu colocar aqui 90, por exemplo, ele diz que eu tenho 10 de saldo, tá? Já acende o meu estoque mínimo, porém ele acende os demais, né? As demais aqui células como estoque mínimo. Só que é o seguinte, ó, se eu zerar aqui, por exemplo, o meu biscoito Isabela morango e colocar 100, no saldo ele vai estar dando aqui, ele vai dar continuidade como se ele tivesse em estoque mínimo, mas ele não está em estoque mínimo. Então o que nós vamos fazer para resolver isso, gente? Nós temos que primeiro nós estarmos aqui congelando a nossa célula. Como que nós fazemos isso, gente? É bem simples. Para congelar a nossa célula, a gente vai usar o cifrão aqui, gente. Tá? E nós queremos congelar a numeração, né, gente? Então, se nós queremos congelar a numeração, nós vamos ter que vir colocar cifrão aqui nos dois, tá? Vamos colocar cifrão aqui, vamos colocar cifrão aqui também. Isso não vai mudar a nossa forma, tá, gente? Olha lá, ó. Viu? Cifrão aqui e vamos colocar o cifrão aqui também. Olha lá. Tá. A partir do momento que nós colocamos o cifrão aqui, nós congelamos a célula, gente. Tá? Congelamos ela. Então aqui eu puxei apenas a fórmula.
tá? Só que como ela está congelada, se você for perceber aqui, ó, ele vai puxar a mesma fórmula até embaixo. Eu não quero isso. Tá? Eu não quero isso. Eu quero congelar apenas a letra, né? Não quero congelar a numeração. Então eu faço assim, né? Vamos selecionar tudo, dá um Ctrl D, né, pessoal? Ctrl D faz com que se colhe tudo aí para baixo, tudo que você quer, né? Então vamos dar aqui a saída. Então, se eu tenho a saída 100, eu tenho meu estoque mínimo zerado, né, gente? Então, o que acontece? Se eu tenho um estoque mínimo para vermelho, gente, abaixo, que eu coloquei aqui abaixo de 30, coloquei abaixo de 30, vamos lá ver o nosso gerenciamento de regras. Vamos editar, né? E menos 30, tá? Eu coloquei menos 30. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos copiar essa fórmula aqui, gente. E nessa mesma fórmula aqui, ó, vou cancelar aqui, vamos nessa mesma fórmula aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar mais uma fórmula, gente. Vamos criar uma nova regra. E fazer a mesma coisa, usar a fórmula determinada. Vamos colocar aqui essa nova regra, tá? E agora nós vamos colocar ao contrário aqui esse sinal indicativo para o lado de lá, tá? Que ele diz que é maior que 30. Então, se ele for maior que 30, ele vai estar com um preenchimento com status diferente do nosso saldo negativo. Vamos colocar aqui no verde, então, gente. Vamos dar OK aqui. Então, a gente tem uma nova regra para ele, né? Só que essa regra, por enquanto, só ficou aqui. Vamos colocar aqui, então, 100. Ele zera, porque também está com estoque mínimo, certo? E agora aqui, se nós colocarmos 0, ele dá um status aí de saldo 100 e com o status em verde. Tá ok, gente? Então ele está formatado aqui. Se eu colocar aqui para baixo, todos ficarão verdes. Olha lá, que interessante. Tá? Olha lá, está pronta a nossa formatação. Gente, outro detalhe que nós podemos fazer aqui é o seguinte. Vocês viram vocês perceberam aqui, ó, que quando eu pego a minha planilha e venho aqui para baixo, eu quero selecionar os outros dados, ele some meu cabeçalho. Então, gente, para esse cabeçalho não sumir, nós fazemos o seguinte, ó. Clicamos aqui embaixo do nosso cabeçalho e vamos congelar ele, gente. Como que nós fazemos isso? Para congelar, é bem legal e bem simples aí também, tá? Para congelar isso, nós viemos aqui em exibição, tá, pessoal? E em exibição aqui, ó, exibição tem a funçãozinha aqui, congelar painéis. Clica em congelar painéis. A partir do momento que eu colocar para baixo aqui, ó, o meu cabeçalho vai ficar congelado. Tá? Eu vou ter melhor visualização da minha planilha. Outro detalhe também é criar linhas para ela. Ela está sem linhas, ela está flutuando. Então vamos criar linhas para ela. Vamos criar linha para ela aqui. Olha lá, ela ficar dimensionada. Então, para ela ficar dimensionada, nós criamos linhas para ela.
E daí, gente, o que acontece? Ela está com essa fórmula aqui, né? Esse erro aqui de ND. Então, esse erro de ND, nós vamos mostrar aí na próxima aula, tá? Como é que fazemos aí para retirá-lo. É bem simples e bem legal. Vamos lá, então, a nossa dinâmica. Para fazermos a nossa dinâmica, gente, nós fazemos o seguinte. Vamos vir aqui na Plan 3 e vamos renomear essa planilha aqui com o botão direito e colocar aqui dinâmica, tá? E essa dinâmica, gente, eu quero o seguinte. Clica aqui na A1, certo? Aí eu venho aqui em desenvolvedor. E venho aqui em inserir. A partir do momento que eu venho aqui em inserir, vamos aumentar aqui para visualizarmos melhor. Em inserir, a gente vem em tabela dinâmica. A partir do momento que eu cliquei em tabela dinâmica, gente, vocês viram que apareceu aqui essa janela de criar uma tabela dinâmica. Eu vou ter que selecionar um intervalo, né, gente? E para esse intervalo, eu clico aqui, ó, e seleciono o intervalo que eu quero, que seria a minha planilha, que está localizada na Plan 1. Seleciono tudo ela, e dou um Enter e um OK. A partir desse momento, eu tenho a minha tabela dinâmica criada aqui na nossa Plan 3, onde nós renomeamos ela e colocamos a dinâmica. O que nós fazemos então, pessoal? Nós colocamos aqui o que nós queremos na tabela dinâmica. Aqui aparece um relatório, tá? Onde nós temos que colocar os campos que nós queremos, que seria código de produto, descrição, a entrada, a saída e o nosso saldo. Aí o que acontece, gente? Nós temos aqui em rótulos de linha e nós queremos aqui estar vamos dizer assim, organizando a nossa planilha. Para organizarmos, nós precisamos fazer o seguinte, colocar aqui o código de produto no rótulo, colocar a entrada no rótulo, colocar a saída no rótulo. Mas o que acontece? Tudo que você vai colocando no rótulo, ele vai criando como se fosse um cabeçalho, tá? Então não fica legal. Então é mais fácil eu colocar o que? O filtro, que seria o código de produto no filtro. A minha entrada eu coloco no rótulo de saída, tá? A minha saída também eu coloco no rótulo de saída. Aqui a contagem eu coloco no rótulo de saída. O soma saldo eu coloco aqui também no rótulo de saída, né? Então, gente, o que nós temos aqui? Nós queremos o que? A entrada e a saída, então, em valores. Vamos colocar em valores, tanto a saída quanto a entrada. Aí, ó, que legal que ficou. Bem interessante, né, pessoal? O que acontece? A partir desse momento, eu vou falar para vocês. Ó, nós temos o filtro do código de produto. Tá? O filtro do código de produto. Filtro do código de produto, vamos colocar aqui em valores. Isso, só que a gente quer filtrar o código de produto. Ó, a partir desse momento está criada a tabela dinâmica. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o código de produto. Ó. Nós podemos o quê? Tanto pesquisar esse código de produto aqui, tá? Que ele vai me dar aqui a minha descrição de produto, ele vai dar aqui a minha entrada, a minha saída e o meu saldo, tá? Quanto que eu tenho. Só que o que acontece? A contagem que ele está fazendo aqui, ó, ele está contando o valor. Perceberam que ele está contando o valor? Então, gente, para mudar isso, a gente vem, clica com o botão direito em cima na quantidade e vamos aqui, ó, em resumir valores por contagem, né? Então ele está como contagem de itens, eu quero como soma. A partir do momento que eu coloco como soma, ele me dá o que? Ele me dá o valor real de entrada.
A mesma coisa eu faço na minha saída, né, gente? Botão direito, venho aqui em resumir valores por, venho aqui em soma, olha lá, ó, tá? Ele me deu a saída que eu tenho. Então, gente, vocês entenderam aqui, ó, aqui eu tenho o código de produto, deixa eu deixar negrito aqui para vocês verem, eu tenho o código de produto, aqui eu tenho a minha descrição em rótulos de linha, aqui eu tenho a minha entrada, tenho minha saída e tenho meu estoque geral. Gente, então, a minha tabela dinâmica está montada. A partir do momento que eu modificar aqui, ó, no meu estoque, vamos dar uma saída aqui de 100, por exemplo. Ele vai entrar no meu estoque mínimo, vai zerar o meu estoque, tá? E também a minha tabela dinâmica aqui, ó, a partir do momento que eu atualizá-la, vir aqui em atualizá-la, ele vai mudar aqui o meu saldo. Gente, viu que interessante essa planilha dinâmica? Eu não vou prolongar essa aula, gente. Na próxima aula aí nós trabalhamos mais essa planilha dinâmica, ok?